E aí, pessoal, tem essa questãozinha aí, me perguntaram de novo essa questão aí, olha, tá? E tá lá na atividade 3, né? Vocês têm que fazer essa questão 8. Vamos ler a questão e fazê-la por partes, né? E aí ele fala da, que um carro percorre, né? Entre duas cidades com velocidades diferentes. Então vamos ver a questão. Um carro percorre a primeira parte de uma viagem entre duas cidades com velocidade média igual a 90 quilômetros por hora em apenas 3 horas. Então ele não me dá a distância, mas ele me dá qual foi a velocidade média e o intervalo de tempo, né? 3 horas, certo? Ele fala o seguinte: a segunda parte da viagem, 230 quilômetros, ele fala a segunda parte, ele percorreu com uma velocidade média igual a 115 quilômetros por hora. Determine, né? Então, vamos ver o que ele quer que a gente determine aí, certo? Ele fala o seguinte: no item A, o tempo total da viagem, né? No item B, a velocidade média do carro nessa viagem. Então, ele fez a primeira parte com uma certa velocidade, né? E a segunda parte com outra velocidade. Então, se eu souber qual é a distância total e o tempo total, eu calculo a velocidade média aí nessa viagem, certo? Então, a gente tem que prestar atenção nos dados, né? Certo? Vamos tirar os dados aí que ele deu. A velocidade na primeira parte, V1, 90 km por hora. Quanto tempo ele gastou? Intervalo delta T1, 3 horas. Então, a primeira parte, ele tinha uma velocidade média de 90 km por hora e fez isso num tempo, né? De tempo de 3 horas. A segunda parte, ele tem uma outra velocidade, que chama de V2, que é 115 km por hora. Mas a gente sabe qual é a distância, né? Qual é o espaço percorrido na segunda parte. 230 km, que é delta S2, tá? Então, aí foi tirado do enunciado, né? Velocidade da primeira parte, 90 km por hora. Velocidade na segunda parte, 115 km por hora. Quanto tempo gastou na primeira parte? 3 horas. Na segunda parte, eu não sei. É o delta T2, eu tenho que achar. Por quê? Passar o tempo total, né? Quanto tempo ele gastou na viagem. Mas eu sei a distância percorrida na segunda parte, certo? Então a gente tem que achar qual foi o tempo gasto nessa viagem, né? E qual é a velocidade média, né? Nessa viagem, certo? Então vamos ver como a gente faz, né? Então a gente sabe que a velocidade média é a razão entre o espaço percorrido e o intervalo de tempo, certo? Como eu estou trabalhando na primeira parte, né, da viagem, eu chamei de V1 é igual a delta S1 sobre delta T1, né? Certo? Delta S1, né, que é o espaço percorrido na primeira parte, né, sobre delta T1, que é o intervalo. Mas eu não sei qual é essa distância percorrida, mas eu vou achar. Por quê? Velocidade eu sei, 90, que é igual a delta S1 sobre 3. Esse 3 está dividindo, passa multiplicando. Então, isso implica que delta S1, né, passo a distância na primeira parte é igual a 3 vezes 90, que vai dar delta S1, 270 km. Opa, já sei qual é a distância na primeira parte, mas ele me deu na segunda parte, que é o delta S2, que é 230 km. Daqui já sei qual a distância total da viagem, né? Certo? Agora eu preciso achar qual é o intervalo de tempo na segunda parte da viagem, que é o delta T2, certo? Então vamos ver. Usando aí, né, a mesma expressão, agora trabalhando na segunda parte, chamada de V2. V2 é igual a delta S2, né, que é a distância percorrida na segunda parte, sobre delta T2, que eu não sei qual é esse tempo. Mas eu sei a velocidade, que é 115, que é igual a 230, que é o delta S2 sobre delta T2, certo? Então, olha, aqui é só trabalhar a matemática, né? O delta T2 sobe, o 115 desce, né, pessoal? Operação inversa aí. Delta T2 é igual a 230 dividido por 115. Delta T2 é igual a 2 horas. Então, ele gastou na segunda parte, né, dessa viagem, 2 horas. Mas, na primeira parte, ele gastou aqui 3 horas. Então, dá para saber o tempo total, né? Qual o tempo gasto nessa viagem.
Então, ΔT é o ΔT1, não, é o intervalo de tempo na primeira parte, mais o ΔT2, que é o intervalo de tempo na segunda parte. Então, ΔT é 3 mais 2, vai dar 5 horas. Então, isso no item A. No item B, ele quer saber qual a velocidade média, né, nessa viagem, certo? Então, vamos ver aí, né, como fazer. Vou usar a mesma relação, que agora a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade média é a razão entre o espaço percorrido e o tempo gasto. Mas quem é o ΔS? É o ΔS1 mais o ΔS2. Então, é a distância percorrida na primeira parte da viagem, mais a distância percorrida na segunda parte, né? Então, você tem aí, ΔS é 270, né? E ele é o ΔS1, mais o 230, que é o ΔS2, certo? Isso vai dar 500 km. Agora sim, tendo, não, o espaço percorrido total, né? E o tempo total, eu acho a velocidade média aí nessa viagem. Velocidade média é igual a 500 dividido por 5, que é o ΔS, dividido por ΔT, que é 5, né? Então a gente tem uma velocidade média de 100 km por hora. Então essa é a velocidade média aí do carro, né? Nessa viagem, certo? Então a resposta aí no item A, ΔT, 5 horas. E no item B, velocidade média, 100 km por hora. Certo, ó? Então tá aí a dúvida. Quem não conseguiu fazer, agora pega, refaça, né? Entendeu? E até mais. Se inscreva no canal, dê um like aí, sabe? Divulguem nosso trabalho. Obrigado.